Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem neste dia. E eu estou aparecendo aqui para falar de algo muito importante. Você já sentiu que por mais que você estude, o edital parece ser infinito e aquilo que você aprendeu ontem parece que você já não consegue lembrar hoje? E essa sensação de que o tempo está passando e o conhecimento não está fixando é paralisante, não é mesmo? E eu sei que às vezes você trabalha, você tem família, e a ideia de conciliar tudo com os seus estudos até parece meio impossível. Mas calma, e se eu te dissesse que existe um método que pode transformar a sua rotina, mesmo com pouquíssimo tempo, e te levar até a aprovação? E não é sobre ser um gênio, mas é sobre mudar a forma como você estuda. Você precisa deixar de ser um aluno, um estudante passivo e começar a conversar com a sua prova. E este vídeo vai ser um divisor de águas na sua jornada. Então fica comigo até o final, porque eu vou te apresentar o método da aprovação, testado e comprovado na vida real de quem concilia estudos com uma rotina intensa. E é claro, já vou pedir para você, né? Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal para que você não perca as próximas dicas que vão acelerar a sua aprovação. O grande erro que te ensinaram e que você precisa esquecer de uma vez por todas é: primeiro esgote, zere toda a teoria para depois ir para as questões. Isso é uma armadilha. Primeiro porque cria a ilusão da competência. Você estuda toda a teoria, sente que entendeu tudo, mas quando você vai para as questões, trava. Acontece assim: a primeira questão não consegue fazer, a segunda fica na dúvida, a terceira talvez você acerte, mas sempre lá com o pé atrás. Você esgota a teoria, tem a forte sensação de que dominou o conteúdo, mas na hora da prática a verdade aparece. Você não consolidou o aprendizado. Segundo erro, essa abordagem ela alimenta a síndrome do edital infinito. Que é isso, Eliane? Vamos lá, as plataformas de cursinho, elas lucram com a sua fidelidade, óbvio, né? E eu sempre gosto de dizer que eu sou mentora, mas eu não quero que você fique dependente de mim. E se você não tiver uma preparação, organização, estratégia, autonomia nos estudos, há 100% de chance de você ficar preso em um conteúdo, vamos lá, é um assunto de 100 aulas, um conteúdo de 200 páginas, que no fim pode render apenas uma única questão na sua prova. E eu não quero que você caia nessa, não caia nessa. Tentar estudar de forma tradicional em uma rotina que não contempla todo esse tempo para que você possa encher um balde furado, isso é terrível. Pode demorar, pode ser rápido, mas a água, em algum momento, ela vai começar a esvair. E toda a teoria que você acumula, ela não se transforma em conhecimento sólido de forma automática. E, no caso, você vai estar jogando o tempo fora. E eu quero te dar uma boa notícia. O estudo reverso chega para inverter essa lógica e te dar o controle. Para você que tem rotina corrida, é ouro. Então, eu vou te apresentar 4 passos do método reverso que vão te guiar até a sua aprovação. E eu quero que você se prepare para mudar a sua forma de estudar. O primeiro passo vamos chamar de filtro de minimização de danos. As questões como um mapa. Então, antes de abrir a teoria, você vai abrir o seu filtro de questões. Sim, você vai começar pelas questões. Ali, você terá um grande mapa, né, do que realmente cai, de conteúdo que realmente te dará aprovação. Você deve estudar o que cai, não só o que é bonito, o que é legalzinho, o que é extenso. Conforme você analisa a quantidade de questões sobre um assunto, você vai ganhando um direcionamento focado no que realmente precisa estudar. Então, você não vai perder tempo com princípios que quase não caem, coisas que quase não caem. Se o que é cobrado, por exemplo, é outras coisas. Então, ou também ao contrário, se uma disciplina longa só cobra princípios, você vai focar nesses princípios. Então, o grande mapa que a gente pode usar será sempre o filtro das questões. Você vai usar para quê? Direcionar o seu foco, especialmente quando você tiver banca definida, especialmente em pós-edital.
Segunda técnica é o que a gente chama de técnica do espelho. Então, você vai, é como se você fosse conversar, fazer uma conversa com as questões. E esse é um segredo muito grande para memorização profunda, para deixar aquele conhecimento acessível. Então, você não vai só resolver as questões e seguir em frente. Você vai conversar com ele. Chamamos isso de análise multidimensional, perguntando por que essa alternativa está certa, por que ela está errada, por que você caiu nessa pegadinha, se existe algum conhecimento aqui que você deveria saber, que você ainda não sabe, ou alguma coisa que passou batido, você vai mesclando a teoria com a resolução de questões. E se você está estudando, por exemplo, vamos dar um exemplo, atos administrativos, você vai resolver sobre atos administrativos, resolver questões. E aí você vai indo para frente. Por exemplo, conversando com essas questões em voz alta sobre os seus erros. Falando para você mesmo, olha, você caiu numa pegadinha de confundir isso com isso, falar em voz alta, olhar para si mesmo, gravar informação na sua memória mais duradoura, memória de longo prazo, demanda esforço. E se você fizer isso, você vai lembrar por anos. O segundo passo é conversar mesmo com as questões. Tá? Eu vou fazer um parênteses importante aqui desse segundo passo. Se você está começando do zero, não se cobre por errar. Você precisa olhar para a questão, enxergar a questão como um caminho a ser seguido. Com o tempo, você se desenvolverá, vai desenvolver maturidade para saber quando é hora de acertar, quando é hora de identificar pegadinhas. Então, não ignore o estudo prático só porque você está começando. Ele é o termômetro real do seu aprendizado e da rota que você deve seguir. E aí vem o passo 3, que é como se fosse o seu start para a guerra, o seu caderno de erros. E aí você tem que levar isso como se fosse afetivo. Então, o seu mapa de batalha, o seu campo de batalha, né? Uma documentação para você ir para o campo de batalha, um caderno de erro, não é um caderno qualquer. Você vai anotar aquelas afrontas à sua inteligência, sabe? As coisas que te deixam indignado que você erra. Então, você vai fazer como se fosse um diário, onde você expressa o que sentiu ao errar determinada questão. Você vai colocar raiva, angústia, tristeza, tudo ali. Você vai anotar se você chorou. Isso cria uma memória afetiva e a memória afetiva é poderosa. Por exemplo, se em um prazo de 15 dias e não em 30, anote para personalizar o seu estudo. Você errou aquilo. E as coisas que você anota é muito importante, não seja genérico, seja você mesmo em suas anotações, cada pessoa tem as suas particularidades. Esse diário de erros, com esse cunho afetivo, vai fazer o conteúdo grudar na sua cabeça. Outra questão, outro passo é o fluxo de autonomia, você confiar no seu processo. E aqui entra algo muito importante, que a gente chama de síndrome do impostor. Se você está indo muito bem em uma disciplina, acertando 10, por exemplo, você fez 12 questões, acertou 10. Por que você vai ficar voltando lá no início do PDF? Por que assistir uma videoaula completa de novo? Não vai cair nessa armadilha, tá? É uma armadilha mental. Sua mente vai tentar te convencer que você ainda não está pronto, mas você precisa avançar. Você não pode ficar preso achando que não é o momento de avançar. Você precisa confiar no seu processo. E se você está acertando, é porque você está estudando de forma eficaz. E essa métrica de questões, de simulados, é o que realmente te diz se você está no caminho certo. Você vai assumir o comando dos seus estudos. Não seja um mero espectador de videoaulas ou um mero leitor passivo de PDFs, por favor. Seja um investigador das suas questões. Puxe setas, anotações, pesquise na inteligência artificial, utilize a inteligência artificial. Quando você chegar na prova, você estará muito mais seguro, muito mais segura, porque terá um método consolidado e uma organização feita sob medida para você. A sua jornada é única, a sua jornada é sua. E eu sei, tá? Eu sei que a jornada é cansativa, que é cheia de renúncias, que você precisa renunciar a um tanto de coisas. Há dias que simplesmente você vai sentir vontade de desistir, achando que o resultado nunca vai chegar. Mas eu preciso que você se lembre que o seu processo é único e é seu. Não se compare com outras pessoas, com os chamados perfeitos, né? Os perfeitos de Instagram. Compare-se com quem você era ontem, antes de ontem, e busque melhorar 1% a cada dia. Eu sempre falo do poder do 1%. E o estudo reverso não é uma teoria guru,
não é feita por guru de internet, é algo que realmente funciona na prática, para quem tem uma rotina real e busca a aprovação. Lembra, seja melhor 1% a cada dia, seja 1% melhor a cada dia. E se você quer aprofundar mais nesse método, ter um acompanhamento para aplicar os seus próximos passos, eu também tenho a mentoria, tá aqui na descrição do vídeo. Mas o que eu te falei aqui, se você aplicar, acredite, se você tem rotina intensa, eu sempre tive rotina intensa quando eu comecei a estudar para concursos e eu sempre resolvi muitas questões fazendo as minhas anotações, os cadernos de erro. E eu quero já que você me diga aqui, se você já fazia alguma dessas práticas, me conte aqui nos comentários qual é a prática que você faz, como você faz para estudar por questões. E não esqueça, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com mais alguém que precisa entender como fazer um estudo eficiente em meio a uma rotina corrida. Lembra, os estudos, eles precisam se encaixar na sua rotina, não é a sua rotina que se encaixa nos seus estudos, porque senão não fica exequível. E aí você acaba desistindo, se frustrando. Aqui no link, aqui na descrição desse vídeo, também vai ter o link do meu Instagram. Se você não me segue lá, também já vai lá e me segue no Instagram. Eu espero verdadeiramente que você esteja bem e que mesmo em meio à rotina corrida, você consiga fazer uma preparação eficiente e chegar no resultado que você deseja, que é a sua aprovação. Eu fico por aqui, tchau, tchau e até a próxima.